De colegas de trabalho a amigos pessoais. Apenas uma parede dividia o assassino da vítima. A proximidade entre os dois pode ter dado espaço para um sentimento destrutivo. Ciúmes, vingança, uma grave acusação e versões desencontradas dos fatos. Por fim, uma morte rápida, mas ao mesmo tempo tão cruel. Juraci Luciano de Souza deu risada ao deixar a delegacia acompanhado de policiais. O homem de 37 anos confessou ter tirado a vida do colega. Para a polícia, um crime sem motivo aparente. Para testemunhas, o limite de um comportamento violento. Enilson Clímaco Pereira, de 46 anos, foi morto sem ao menos ter a chance de se defender. Nil, como era conhecido, teve o coração arrancado e arremessado no meio da rua. O caso aconteceu nesta casa que ainda está em construção. Nil estava acompanhado de um funcionário. Os dois estavam na parte de cima da residência, bem para o fundo do quintal, quando Luciano, que mora na casa ao lado, invadiu a residência. A testemunha escutou alguns gritos, alguns barulhos. Desceu para ver o que tinha acontecido. Então, Nil já era esfaqueado por Luciano na parte do quintal da residência. A testemunha, então, correu para tentar chamar a polícia militar. Quando a equipe chegou aqui no local, Nil já estava caído e sem vida. Depois que cometeu o crime, depois de ter esfaqueado o colega de trabalho, Luciano arremessou o coração da vítima no meio da rua. O local tinha sido preservado pela polícia militar, também pela perícia, e ainda tem algumas marcas de sangue no local. Depois de ter arremessado o órgão bem aqui na rua, o Luciano então pegou o podão que utilizou para tirar a vida do colega e arremessou nessa área de mata, nesse terreno bem em frente à residência. Depois de tudo isso, voltou para a casa onde ele morava com a família, bem ao lado da casa que está em construção, onde tudo aconteceu. Nessa residência, ele entrou por essa porta e tentou se esconder. A polícia militar, na verdade, não sabe se o objetivo era fugir da polícia ou se ele não imaginava que a polícia militar chegaria tão rápido. Quando a equipe chegou até essa residência, Luciano se entregou. Chegou a explicar para a equipe o que tinha acontecido, confessou o crime, mas deu uma explicação. Falou que Nil tinha importunado sexualmente, explicações um pouco confusas. Chegou a dizer que Nil tinha estuprado a filha de 12 anos, também moradora da mesma residência. Assim que a equipe chegou no local, eles coletaram todas essas provas, todas as evidências e foram até a delegacia. A gente questionou ele, né, se havia sido ele, ele confirmou que realmente foi ele. Inclusive confirmou que ele tirou o coração da vítima, né, e jogou na frente da construção. E quando a gente questionou a motivação, ele disse que era porque a vítima havia mexido com uma das filhas dele, no sentido de abusar, né? Ele até usou a expressão Jack, né? Jack a gente trata assim, né? Que é o termo que eles usam para um possível estuprador, né? Para a Polícia Civil, não há nenhum indício de que Nil tenha de fato abusado da filha de Luciano. Até o presente momento, nós temos a informação de que o indiciado já contratou os serviços da vítima, né? Mas foi só isso. Em conversa com testemunhas, não havia nenhuma animosidade. Inclusive, eles conversavam de maneira pacífica. O caso foi registrado no plantão policial de Arthur Nogueira. Na delegacia, a equipe de investigação descobriu que Luciano já havia sido preso por manter a esposa em cárcere privado. Estava solto há pouco tempo, cerca de 3 meses. Nesse período que voltou a conviver com os parentes, passou a agredir a esposa. Com medo do comportamento violento, a companheira chegou a pedir para que a mãe de Luciano fosse morar na residência da família. A mãe de Luciano, então, e ele moravam no andar de cima da casa. Segundo testemunhas, segundo os vizinhos, o comportamento violento de Luciano era apenas dentro de casa. As testemunhas ficaram surpresas com a situação, ainda mais por Luciano ter sido o responsável por um crime tão brutal. A saída do corredor da casa em construção ficou marcada pelo sangue de Nil.
O local foi preservado pela polícia militar até a chegada da polícia científica. A testemunha do crime estava em estado de choque e também foi chamada para prestar depoimento na delegacia. Luciano foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda pela audiência de custódia.